Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio de iPod. Hoje é dia 24 de abril, começando novamente o episódio agradecendo os nossos patrocinadores. Temos que agradecer especialmente a Cruzeiro do Sul Virtual do Polo de Americana, que está sempre aqui com a gente, está precisando de uma faculdade, está precisando de fazer um curso de especialização. Olha para o mercado e fala, cara, quero fazer algo de diferente. Pode procurar Cruzeiro do Sul Virtual, os caras aqui em Americana são excepcionais, vão te dar todo o suporte, vão te ajudar a escolher, vão resolver seu problema e ainda vão te cobrar pouco, beleza? E hoje, galera, a gente tá aqui com uma pessoa maravilhosa, que tem um know-how absurdo de Agile, que sabe tudo de metodologia, trabalha hoje em uma das grandes empresas do nosso país aqui com a área de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de projeto, sabe de Waterfall, sabe de Scrum, sabe de Kanban. O que é isso? Ela vai dizer, tá bom? Então, Maria Eduarda Moreira Martins, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você é uma pessoa especial demais, esposa de um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito e é por isso que eu te chamei para estar aqui com a gente. Então, por favor, faça uma breve introdução sobre você, quem é você, fala um pouquinho também aí desse seu momento de vida. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos ver se eu vou fazer jus ao desafio de falar de tudo isso. Mas vamos tentar cobrir todos os tópicos. Vou me apresentar, meu nome é Maria Eduarda, né? Muitos me chamam de Duda. Eu tenho formação em engenharia agrícola e jornalismo, mas desde que eu estava na faculdade me apaixonei por gerenciamento de projetos e desde então venho trilhando minha carreira nesse sentido, né, de desenvolvimento de projetos, de soluções inovadoras, e aí veio metodologia ágil e a gente vai fazendo uma combinação de tudo e colocando as melhores ferramentas para funcionar, né? Bom, falando do meu momento, então tô no 8º mês de gravidez, em alguns momentos vai faltar o fôlego aqui, mas vamos firme. Você fica à vontade, viu? E você é a segunda grávida que eu tenho aqui, que é um prazer, inclusive, cara, porque duas pessoas maravilhosas que trazem um background incrível aí no que fazem. Então, obrigado por ter aceito, né, esse convite, mesmo estando aí, né, numa situação diferenciada, né? Falando, pô, vou me ajustar aqui pra estar ali. Não, é um prazer, é um prazer. Estamos aqui, eu e o Pedro, vamos lá. Legal. Bom, então assim, Duda, o que eu quero hoje com você aqui? Vamos conversar sobre tudo isso que a gente mencionou aqui no começo, mas para a gente ter um início, né, para contextualizar todo mundo, é importante que a gente fale que Agile, né, que é a metodologia hoje que a gente vai discutir, não necessariamente ela está falando de coisas ágeis, né? Não estamos falando de agilidade. Então eu queria que você começasse hoje falando um pouco do que é o Agile, né? Não necessariamente a metodologia em si, mas para você, o que você faz, né? Como você lida com essa metodologia e para que ela serve. Eu acho que esse é uma definição importante, né? Não necessariamente é Agile por ser rápido, né? Isso. Mas é o Agile para garantir que a gente consegue entregar valor ao mesmo tempo que se adapta às mudanças nesse ambiente altamente incerto que a gente vive hoje, né? Acho que o gerenciamento de projetos, ele é muito antigo e o método ágil vem para complementar, para trazer um pouco de flexibilidade, maleabilidade para os projetos. Então, tem uma série de paradigmas que começam a ser quebrados de a gente tem que engessar um escopo, a gente tem que garantir um prazo definido, a gente tem que garantir um custo definido. E o ágil ele vem exatamente para trazer essa flexibilidade, trazer um pouco de maleabilidade para a gente entregar valor, contribuir com o cliente e fazendo interações, né, importantes ao longo do trabalho, para chegar no projeto final, mas sempre com qualidade, né? Sim, extremamente necessário, né? Eu também trabalho com projeto, né? Trabalhei muitos anos com isso. E assim, ouvindo você falar, eu vou corroborando aqui com o que você vai dizendo. Porque assim, quem trabalha com projeto sabe, independente do tipo de projeto, TI ou não, né? Acho que a gente vai acabar indo um pouco mais pro lado da tecnologia, né? Até pelo âmbito da conversa. Mas é engraçado que qualquer projeto de vida, vamos fazer, uma reforma em casa. Cara, tem delay, tem atraso, né? No caso, tem problema de financiamento, tem problema, né, de todo tipo que vai aparecendo. E o Agile, obviamente, ele vai trazer, inclusive, algumas repercussões nesse tipo de organização da sua vida pessoal, se você realmente souber usar, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. E Duda, falando então no conceito de Agile, né? Você bem disse, a gente vai trabalhar um pouco sobre gerenciamento de projeto, escopo, a não necessidade de engessamento. Como que é hoje para você responsabilidade, né, sobre projeto? O que o Agile ajuda você quando você fala de responsabilidade?
Eu acho que é muito importante ele ter um foco no propósito, né? E ele tem que ter uma responsabilidade em entregar aquele valor que foi definido no começo. Então, apesar dele não ter um escopo super rígido e ali todos os pré-requisitos documentados desde o começo, né? Ele precisa ter muito claro onde ele vai chegar, o valor que ele vai entregar. Perfeito. E garantir que a todo momento, acho que você está conectada com o cliente, com o usuário final, com quem está fazendo uso da sua solução, para que você garanta que você está na trilha certa, né? Que você está entregando aquilo que faz a diferença e que se precisar de algum ajuste de rota também, isso vai acontecer. Então, acho que como assim, a principal responsabilidade de um Agile e de uma liderança de Agile é garantir que você vai chegar lá, né? Vai chegar com uma entrega de valor sempre a cada fim de interação, ao mesmo tempo que você se adapta rápido a qualquer mudança necessária, mas sempre com qualidade. Isso acho que é o que sempre falo, né? Agile, mas não é fragile, né? Perfeito. Inclusive, o nome desse episódio tem tudo a ver com isso, né? O ágil não é frágil. Exato. É importante a gente falar sobre isso, porque a metodologia ágil, ela é relativamente nova. Ela não é tão nova assim, né? A gente tá falando aí já de alguns anos, eu não sei o ano do Manifesto Agile. Eu fui buscar para trazer. Eu sabia, tá vendo? Quem sabe, sabe. Fala aí pra gente. A gente não sabe de cabeça, a gente faz estudado. Mas foi 2001 o Olha Manifesto. Né? Mas começou em 93. Com 2001 que foi 2 anos atrás, né? Porque na minha cabeça é isso. Pô, 2001 pra mim, a minha irmã nasceu em 2001, ela tá com 20 e tantos anos, eu sempre falo pra ela, quando que você fez 18 mesmo, recente, super recente. Mas eu fui... 93, acho que foram as primeiras aplicações, e em 2001 eles formalizaram o manifesto. Então, sensacional. Já vem uma onda até que antiga, né? E você sabe me dizer, não necessariamente o que está no manifesto, mas assim, o que abrange o Agile? Vamos começar por aí, né? A gente está falando aqui um pouco de projeto, tá todo mundo aqui se perguntando, tá, beleza, mas do que é esse episódio, né? Então a gente está falando de metodologia de projeto, né? Metodologia ágil ou Agile, né? E a Duda é uma especialista nisso, né? Ela trabalha com isso há anos e anos já. Vamos começar então falando de você, da sua carreira, e aí você vai me dizendo como isso é abordado dentro da tua área. Boa. Vamos lá, eu acho que tive algumas experiências, né, de carreira aí ao longo do tempo. Então, trabalhei com auditoria interna, trabalhei no setor de agronegócio e agora no setor financeiro. E em todas elas, sempre aplicando gerenciamento de projetos. Acho que quando a gente fala de auditoria interna, eles tinham procedimentos ali mais próximos de um waterfall, né, de um projeto mais estruturado nos antigos guias da PMBOK, ali da PMI. E aí, desde que eu fui para o agronegócio, a ideia já era trazer tecnologia, trazer inovação. E desde então, a metodologia ágil ficou forte em tudo que eu desenvolvi, como projeto, como solução, como entrega, né? Hoje, acho que o foco principal é tecnologia no que eu trabalho, que é onde ele nasceu, em desenvolvimento de software, em desenvolvimento de códigos, né, de soluções ali para o setor de tecnologia. E falando um pouco dos principais pilares também, fui estudar o manifesto aqui, mas acho que, no geral, assim, ele tem um foco muito grande em interação e pessoas, né? Acho que eles falam muito forte disso, tá acima de processos e ferramentas. Garantir que tem uma equipe autônoma, uma equipe que funciona, que vai em prol de uma única solução, com bastante colaboração. A questão também da colaboração com o cliente, mais forte do que você fazer uma negociação de contrato, aquela coisa super rígida, com gestão de mudança, você estar aberto a ter aquela colaboração ao longo do processo como um todo, né? Sim. Garantir também que você está sempre adaptando a mudanças, então isso anda muito junto com não ter um contrato rígido, né? Não ter todos os pré-requisitos ali no começo. E o que importa realmente é o processo, né? Você garantir a entrega de valor, muito mais do que você ter uma visão da linha de chegada ali logo de cara, é você garantir que você sabe qual é o processo a seguir e aonde você quer entregar a grande solução ali. Né? Eu acho, o que você está falando, ele vai muito em direção à necessidade de ter muito claro o teu objetivo, né? E exatamente isso que a gente precisa contrastar com o resto das outras metodologias, né? Não que as outras não tivessem esse âmbito, né, de você também saber, mas quando você engessava, cara, parecia que dali nada mais poderia sair. Então, assim, olha, hoje nós vamos entregar A, se você tiver que entregar A mais, não existe a possibilidade, entendeu? Exato. Mas, pô, às vezes o cliente, né, e, cara, eu tive que escolher, gente, um tema pra falar com a Duda, porque a Duda, ela é especialista em tantos temas, que eu falei, cara, eu preciso de um tema específico aqui. Mas assim, se a gente for falar do que ela acabou de mencionar, que é Client First, né? Cara, Client First é um conceito atualíssimo, eu nem sei se essa palavra existe, comecei com o meu neologismo aqui, mas assim, cara,
você vive isso, você lida com o cliente, né? O teu trabalho como Product Manager, né? Como gerente de produto Agile, né? Sim. Você tem que falar com os clientes e lidar com todas as frustrações, demandas, né? E é pessoa, né? São pessoas. É comunicação o tempo inteiro, né? Uhum. Eu acho que é um das grandes fortes é a comunicação. Você garantir que você está conectando todos os stakeholders, conectando a equipe, conectando todas as ideias. E ele funciona de diferentes formas para cada um, né? Então, para alguns são e-mail, para outros você tem que garantir reunião, reports, farol. E acho que esse é um dos grandes desafios. Boa parte do tempo a gente gasta com comunicação, garantindo que está todo mundo on board, tá claro para todo mundo o propósito, né? Onde a gente quer chegar. Então, acho que é um ponto forte, né? E assim, cara, é muito bom conversar com você nesse âmbito de falar sobre a importância do papel líder, né, no Agile, porque o Agile ele tem essa demanda de que você seja capaz de ter uma flexibilidade com pessoas. Porque o Agile, enquanto processo, ele é maravilhoso, a gente vai falar sobre isso. Mas ele também explicita um lado humano, né, como você bem disse, que tem que ser treinado. E é treinável, graças a Deus, né? Sim. Mas é isso. Então, Duda, como um segundo ponto aqui pra gente começar, a gente pode falar dos benefícios dessa abordagem ágil, né? Qual a diferença, então, por exemplo, de um waterfall, de alguma outra metodologia, além da ausência de engessamento, né? Quais são os outros benefícios que você vê, de repente, no dia a dia, para tomar uma decisão? Olha, esse projeto aqui, ele vai ser agile, esse aqui não vai ser. Porque tem isso também, né? Sim. Tem uma decisão de liderança, de gestão, para saber o que é aplicável e o que não é. Porque tem gente que quer pôr agile em tudo também, né? Sem dúvida. Eu acho que é muito do que eles falam do modelo híbrido, né? Eu defendo bastante. Eu também. A combinação de frameworks, de ferramentas. E eu acho que o modelo híbrido faz sentido. Porque ao mesmo tempo que você tem bastante liberdade no Agile, você tem que ter um pouco de estrutura para não perder a rota, né? Então, sim. Como que você vai formar o seu product backlog, que é o que eles falam ali, todas as, pelo menos, macro entregas ali do produto. Você precisa ter um mínimo de planejamento, de requisito, de entendimento do processo como um todo. Então, eu acho que esse modelo híbrido, ele é bem importante, que é o tal do tailoring, né? De alinhavar ali diferentes frameworks e garantir que você está desenhando aquilo que funciona para você. Então, como a gente vai entregar mais valor para aquele projeto, ou para aquele produto, ou para aquela empresa, garantindo a melhor combinação deles. Então, eu acho que tem benefícios, mas, ao mesmo tempo, é importante fazer combinações ali. Sim. Mas acho que o principal benefício é realmente a adaptação. Na minha visão, assim, é a gente garantir que as incertezas fazem parte. Então, eu acho que a primeira coisa, se um projeto ele tem incerteza, o Agile é super importante ser aplicado. Se ele é um projeto muito claro ou um projeto com risco muito alto também, por exemplo, quando a gente fala em ciência de dados, né? Modelagens para medicina ali, que você tem uma aderência ao risco praticamente zero, você não pode errar, a assertividade tem que ser 99,9%, se não 100%. Então, ali, provavelmente, você vai ter um critério mais rígido, um processo muito bem desenhado, uma chance de sair ali fora da caixa muito pequena. Mas quando você fala ali que tem uma aceitação maior ao risco, a gente está em projetos inovadores, que permite prototipar, pilotar, aplicar um MVP, né? Sim. Achar o menor produto viável ali, que entregue valor. Aí eu acho que o ágil é o grande X ali para ser aplicado. Vai fazer toda a diferença, né? Sim, não, perfeito. Eu vou fazer um glossário depois com todas essas palavras que a gente tá falando aqui, porque eu e você, a gente já entrou nessa conversa. É um monte de ferramenta. Né? Aí vai de MVP, e cara, isso é importante, e é lógico, não tem tempo hábil pra gente ficar falando de que é cada uma, né? É importante que todo mundo que esteja aí disposto também a ouvir e entender, que vá buscar essa informação, porque, querendo ou não, ela traz algo mais valioso se você tem uma completude da interpretação, né? Mas, assim, Duda, você vai falando, cara, e como eu trabalho na mesma área, né, na área de tecnologia, de prototipagem, né, de alguns projetos inovadores e às vezes com riscos altos também, eu vou ouvindo você falar e eu vou associando ao meu dia a dia, o que é muito bom porque facilita a minha interação com você. E aí eu ia te perguntar, como é pra você, que você é líder de um time, né, você tem pessoas sob a sua responsabilidade, como é pra você chegar para pessoas que não trabalham ainda com Agile ou que têm pouca experiência com Agile e falar para eles, cara, hoje vocês vão trabalhar com Jira, com Kanban, com Scrum, né?
E a aderência ao processo? Porque eu acredito, não sei se com você acontece também, mas acredito que existe em alguns momentos relutância, né? Sim. Porque a gente fala, o Agile ele tem essa flexibilidade à mudança, né? Mas e as pessoas? Elas têm essa flexibilidade à mudança? Eu acho que um lado muito bom é a autonomia, que eu acho que de logo, assim, de cara, todo mundo gosta, né? Sim. De ser um pouco mais autônomo, de poder contribuir com as ideias e ter o escopo mais aberto ali, entendendo qual que é a definição de entrega, de definição de pronto, mas ter a margem ali de codificar, ou desenhar, ou estruturar a solução do jeito que eles entendem que é o melhor. Mas, ao mesmo tempo, acho que as alterações constantes, né? E as incertezas ao longo do caminho podem gerar uma certa ansiedade e até uma frustração mesmo, quando a gente entende que, puxa, essa rota aqui vamos ter que dar um 180 total e mudar o caminho do que está sendo feito, né? Então, acho que isso faz parte da comunicação, né? Da gestão constante ali, de você manter, acho que o espírito de colaboração, de falar, não, realmente a gente vai ter que mudar, o caminho não é esse, não vai entregar valor, ele não tem... Né? A gente deu num caminho que não faz sentido e vamos juntos para o próximo. Mas acho que a ferramenta, o framework do Scrum funciona bem para isso, na minha opinião. Assim, o dia a dia do Scrum, que tem algumas cerimônias ali importantes, né? Então, quando a gente fala, tem a planning, que é o planejamento, tem as dailies de todo dia se encontrar em pé 15 minutos e parar para falar dos problemas ou dos acertos e como estão as coisas. E aí lá no final falar de demonstração e de retrospectiva do que foi bom, do que não foi bom. Então acho que com isso a gente consegue ir gerindo um pouco as emoções e compartilhando. Então ali na dele já, puxa, não deu certo, e aí tem aquele movimento de todo mundo em prol da bola, que é o nome do jogo, né? Ali o Scrum veio do rugby, de todo mundo, daquele movimento de todo mundo ir na mesma bola. Então, acho que isso é legal, quando um levanta a mão e fala, vou ter que mudar tudo, todo mundo se ajuda e vai num espírito bem colaborativo. E nas retros também, né? Sim. Que é uma hora da gente falar o que não foi bom e levantar, puxa, o que a gente quer fazer diferente na próxima, né? Que eu acho que é muito aquela questão, erre rápido e aprenda rápido para não errar igual, né? Então, perfeito. É uma cerimônia importantíssima, na minha visão. Cara, eu tava aqui com alguns gatilhos já mentais, né? E você já foi tirando eles da minha cabeça, falando exatamente o que você falou. Dentro de um livro que eu gosto muito, né? Do John Ross, que chama The Amazon Way, né? Inclusive, recomendo a leitura aí. O The Amazon Way, ele tem essa questão do errar rápido, né? E tudo mais. Não é um conceito dele, né? Especificamente, mas aplicável também. E eu acho tudo isso que você falou muito congruente com o que a nova geração tá esperando. Você acabou até dando um spoiler aqui, falando, porque gerir emoções, né? Você consegue fazer uma gestão melhor de emoções. E a gente vai ter uma pessoa aqui com a gente daqui uma semana falando sobre isso, sobre gestão de emoções, o quanto isso é importante dentro de um time, na geração Z, né? São movimentos hoje em prol da saúde mental, mas também em prol do desenvolvimento, né? Das pessoas dentro do âmbito profissional. Então, foi perfeita a sua resposta. Muito obrigado por compartilhar. Esse próximo, então. Não, por favor, né? Já convida a galera aí. Fala, vamos lá, galera. Super importante. Vamos junto. Tá certo. Duda, então, a gente já chegou num ponto que a gente estabeleceu mais ou menos, porque, como a gente disse, não temos o tempo suficiente para tudo, mas a gente já estabeleceu mais ou menos o que é o Agile, né? A gente falou um pouco sobre Scrum. Scrum, então, de forma resumida, essa parte da metodologia ágil na qual você tem as conversas necessárias, né? O daily e tudo mais. Mas o que é importante a gente falar aqui hoje, que eu queria ouvir de você, é como a gente se adapta a essa rotina, né? Que não só vai trazer benefício para o projeto, mas que também vai trazer benefício para toda a organização, para a cultura organizacional. Porque quando a gente está falando de aplicar Agile, a gente não fala de um time só, né? Então, eu acredito que a própria organização está se construindo nesse âmbito. E como que isso é para você, para onde você trabalha hoje e para a tua carreira, né? Como foi essa saída de um time único para vários times, assim, né? Tá. Eu acho que é um movimento que tem sido feito, que tem... eu estava até pensando em trazer uma metáfora, assim, do que é o Agile, né? Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, no GPS, aquele GPS tradicional, que ele tinha um mapa num pendrive ali e ele te levava para o lugar com a rota conhecida. E hoje a gente tem, por exemplo, ferramentas como o Waze, Google Maps, que você consegue
entender onde tem um trânsito, um acidente, uma estrada bloqueada. Então, eu acho que esse é o principal benefício aqui de todos os frameworks de ágil. E aí ele sai do âmbito de tecnologia, né? Todo mundo tem falado muito do business agility, agile, enfim, trazer ele para outras fontes como RH, supply chain. Genial. Então, acho que dá para aplicar ele em todo lugar. Hoje eu aplico para tecnologia, tem tudo a ver com o início dele, mas eu vejo que tem um movimento muito forte de colocar todo mundo nessa tração, até para estar no mesmo calendário, né? A gente fala de sprint, a gente fala de release, acho que cada empresa tem a sua terminologia, mas minimamente você sempre divide em ciclos ali menores, né, para entregar valor quando a gente está falando de metodologia ágil. Então, acho que é importante todo mundo falar no mesmo calendário, todo mundo tá dentro do mesmo ritmo, e conforme você vai colocando outras áreas nesse processo, acho que tem um ganho bem grande como corporação, né? Muito bom, né? Uma interdisciplinaridade, se eu falei certo. Mas, e assim, você já puxou um gancho para uma das carreiras mais atuais do mercado, que é a sua, ciência de dados, né? Então, a gente também está falando aí sobre uma carreira muito disponível para quem está chegando no mercado agora, não só gerações Z e Y, mas também a Alpha, né? Que ainda não entrou no mercado. Então, gente, absorvam um pouco disso que a gente está conversando aqui, né? Para quem está chegando aqui e tem uma idade entre, não sei, 16 a 20 anos e está, de repente, buscando uma área aí de atuação, essa área é sensacional. A gente está falando de projeto, a gente está falando de produto, a gente está falando de cliente. Então, tudo isso dentro de ciência de dados, inclusive, é excepcional. Então, agora que a gente já falou um pouco da metodologia, né, e você está dando todo esse background para a gente poder entender mais ou menos para onde a gente está indo, como que funciona essa questão da ciência de dados? O que é um cientista de dados? O que é isso que chegou no mercado, já se expandiu de forma absurda por aí, né? Tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, inclusive. Então, conta pra gente um pouquinho da ciência de dados aí dentro do teu âmbito de trabalho. Boa. Bom, eu tive o primeiro contato com ela no meu trainee. Eu entrei para uma área que eram 5 pessoas com a intenção de trazer inovação mesmo para o setor do agronegócio. E aí falaram, a gente precisa desenvolver a ciência de dados aqui, trazer modelos inteligentes. E acho que teve muito insumo, foi super importante na época, né? Muitos cursos, exposição com startups, com gente que estava na crista da onda ali desenvolvendo modelos inteligentes. E fez todo sentido na época para mim, né, ir nesse caminho. Acho que eu sempre gostei de codificar um pouco, não sou super técnica, mas sempre gostei de lógica, de construção, de solução de problemas. E acho que a ciência de dados é realmente isso, a gente conseguir trabalhar os dados, né, modelar os dados para chegar num modelo que transforma em valor. Então, seja ele preditivo, de classificação, ou uma IA generativa, que está super em alta hoje. Perfeito. Conseguir extrair valor dos dados. E aí tem também, né, uma seriedade, uma responsabilidade muito grande de Sim. garantir que eles estão sendo usados da melhor forma, que não tem tendência, que você está tentando aplicar o máximo de cuidado ali na modelagem, na preparação. Hoje é um GDPR, LGPD, tem que ficar tudo com compliance junto, né? Exatamente. Então, acho que esse é um dos principais desafios também. Você garantir que está sendo aplicado da melhor forma e o que você está tirando de informação ali dele é idôneo, né? Foi com ética e com todas as barreiras necessárias ali de segurança, né? E com a tranquilidade da sua fala, cara, eu acho que eu vou até trocar de lugar aqui. Eu vou deixar ela como host, tá, gente? A próxima vez eu troco, vou eu ali falar alguma coisa. Mas não, muito bom, porque você está sendo muito direta e muito clara nas palavras. O que é bom para todo mundo, para entender, é que, por exemplo, você falou sobre a questão do dado. O dado, ele não necessariamente é uma informação jogada, né? Então, assim, às vezes você recebe dados de forma absurda, né? Então, sei lá, você está falando de milhões e milhões de terabytes, de petabytes, né? A gente está falando aí de uma quantidade, às vezes, muito absurda de dados. E esses dados não sendo tratados, eles estão sendo simplesmente desperdiçados, né? Então, você conseguir pegar essa quantidade de dados e fazer uma análise, eu acho que a ciência de dados ela vai muito por esse lado, né? De você pegar um montante de dados e tentar entender, extrair dali o que
de fato tem valor para o negócio, para o cliente, ou até mesmo para você, né? Se você está fazendo isso para otimizar algum processo. Exato, exato. Acho que é conseguir extrair valor deles, né? Então, se você quer modelo preditório, você quer entender o que vai acontecer, ou se você quer classificar aquilo de alguma forma. Então, tem N possibilidades hoje e tem N ferramentas para ajudar também, né? Hoje tem diversos chatbots que já codificam e imprimem algumas linhas, mas acho que o grande diferencial desse profissional, e acho que quem vai entrar nessa carreira aqui daqui a alguns anos e tá trilhando esse caminho, acho que é realmente trazer o contexto da nossa interpretação humana, né? Sim. Como que eu trabalho da melhor forma esses dados, então desde um data prep, da preparação deles, para filtrar as variáveis que fazem sentido, para entender as tendências e as correlações que fazem sentido. Então, acho que esse vai ser o grande diferencial, né? Já é, né? Já é. Não, e você falou um pouco de codificação, né? Que você tem esse entusiasmo pela... Não necessariamente pelo código em si, mas pela solução, pela lógica. Eu acho que isso é muito inerente das novas gerações. Porque elas nascem já com tecnologia na mão. Sim. Então você quer saber como isso funciona, você quer saber como isso interage. E de forma bastante assertiva, eles têm entrado no mercado já com uma certa facilidade a interpretações lógicas. Mas é lógico também que a gente precisa treinar, né? Então não adianta achar que, pô, vou chegar lá, júnior, e vou sair fazendo tudo maravilhosamente bem, criando sistema preditivo. Gente, primeiro que é preditivo, é previsão, né? Não é uma Certeza, vidência, né? Exatamente. Isso tem que ser dito também, porque, cara, eu já vi muito cliente, muito projeto sendo criado já com a intenção de, a gente vai dizer como isso vai ser. E não é. É uma tendência, né? Perfeito. E falando em tendência, fala pra mim, qual é a tendência de mercado hoje? O que você tem visto nessa área, né, de agile, de ciência de dados? Com o que vocês têm trabalhado? Se você puder falar, não precisa ser muito específico, tá? Pode ser mais generalista aí. Tá. Eu acho que a tendência que tá bombando em todo lugar é o IA generativo, né? Então, chat GPT, todas Quem não usa, vai usar. Vai usar. Então, assim, a mesma coisa para ele vale, né? Acho que a parcimônia de você ler, interpretar, ver se aquilo tá fazendo sentido, mas ele traz uma agilidade também, que é o próprio nome aqui do dia, né? Traz uma agilidade muito grande. Ele consegue compilar informações, consegue, enfim, ter um processamento massivo de dados que a nossa capacidade humana não tem essa velocidade, né? Então, acho que vai ser uma ferramenta que deve vir para ficar. E quem souber extrair um bom valor dela ali com bastante responsabilidade, acho que vejo que é um movimento que todo mundo vai ter que aprender e se interessar em algum momento, né? Sim, e você tem esse tabu com inteligência artificial? De tipo assim, essa pessoa usa é porque ela tem preguiça. Você tem essas coisas ou não? Não, eu não tenho, assim, eu também não sou uma grande usuária, acho que eu pesquiso, utilizo, mas eu tento sempre também utilizar minhas fontes próprias ainda. Certo. Acho que eu tô testando a temperatura dessa tecnologia, mas eu acho que não tem como a gente combater, vai ter que aderir Perfeito. e vai ter que implantar ela da melhor forma ali, com a maior responsabilidade possível, né? Exato. E aí você falou duas coisas excepcionais. Uma delas, a responsabilidade que tem que ter, né, quando você usa uma inteligência artificial, porque você tem que ter noção também de que é uma tendência ao acerto, não necessariamente uma informação correta. Pelo menos não ainda, né? Vamos ver até onde isso vai. Mas Daqui a pouco eles vão estar mais inteligentes que a gente. Então, eu sou um entusiasta da inteligência artificial, uso muito o ChatGPT, uso para fazer projeto, uso para trabalhar, uso para fazer o podcast. E assim, cara, eu acho que você usar ferramentas faz parte, né? Você, enquanto Agile Product Owner, é isso? Ou Agile Product Manager. Perdão. Eu que sou Product Owner, tá, gente? É que às vezes confunde aqui o negócio. O Agile Product Manager, ele tem essa responsabilidade de criação também, né? De integração. E é por isso que eu te perguntei se você fazia uso ou não. Saber que você ainda não está imersa completamente nessa tecnologia é interessante porque dá margem para todo mundo entender que não necessariamente você precisa trabalhar de uma forma específica. As pessoas são plurais, né? Então vai trabalhar do jeito que você achar melhor, mas trabalha também com a IA, que também não tem nada de errado se você tiver a responsabilidade, bem como você falou. Não, eu acho que tem que ser aplicado. Tem que ser. Mas acho que tem uma velocidade para ir ganhando aí ao longo do caminho e uma confiança também, né? E ética, né? Exato. E você sabe que eu li recentemente, inclusive fiz uma postagem sobre,
que muitas crianças, jovens no caso, estão buscando o ChatGPT como mentores, tutores ou até mesmo como terapeutas. Então, assim, não acho isso 100% saudável a priori, né? Porque a gente está falando aí de uma interpretação de dados, querendo ou não. Mas é interessante você ver como essas gerações estão se aproximando da inteligência artificial de uma forma diferente da gente. Eu não faria isso, entendeu? Eu tô com um problema, alguma coisa para ser resolvida, eu vou buscar uma terapia, né? Vou buscar um ser humano, um mentor, tal. E eu acho que isso vai um pouco no sentido de você não ter pessoas tão bem preparadas, às vezes, né? Para dar suporte para essa geração que tá chegando, né? Mas, assim, graças a Deus a gente tem pessoas como você, que além de fazer tudo de maneira magnífica, ainda traz aí esse conceito de humanidade para dentro do time, né? De fazer as coisas acontecerem com mais calma, com mais tranquilidade. Então, obrigado por trazer esse tipo de coisa aqui pra gente. E a gente já falou agora de Agile Product Owner, né? Então eu queria saber a tua responsabilidade hoje como manager, né? E não como owner. No seu time, o que você tem que entregar? Qual que é a responsabilidade hoje do manager de produto Agile? Tá. Eu acho que o meu papel hoje, a responsabilidade é de definir as entregas, né? O que cabe, o que não cabe. Então, acho que isso é uma coisa importante também, né? Quando a gente fala de ágil, geralmente a gente está falando de ciclos curtos ali de entregas. Então, conseguir definir o que é o 80-20 ali, que vai fazer a diferença, né? Qual que é o 20% de escopo que vai entregar os 80% de valor. Então, acho que isso é uma grande responsabilidade. E sempre junto com o time, acho que sempre nada é definido sozinho, mas tem esse viés ali de liderança na definição. E o desenho também das soluções. Então, acho que exatamente não ter o gesso que a gente comentou lá no começo, né? De um waterfall, de um gerenciamento com todos os pré-requisitos desenhados, mas conseguir definir, desenhar a demanda com os pilares básicos dela. Então, o que é necessário, o que é a minha entrega de valor, quais são, o que tem que ter, o que não pode faltar, né? O que eu vou considerar como entregue. Então, esse desenho e essa gestão do portfólio, acho que é o principal. E aí a gestão do dia a dia mesmo, né? De garantir que a gente está indo no caminho certo. Então, nas dailies, em cada interação ali de demo, de que são vários projetos ao mesmo tempo. Então, isso eu acho que é uma coisa também que vem mudando, né? De várias... apesar de a gente ter um grande escopo, são vários projetos dentro. Então, fazer a gestão deles e garantir que eles estão caminhando a cada ciclo, entregando mais qualidade, mais valor e ganhando velocidade como equipe também, né? Tem as métricas. Exato. Quer falar mais de terminologia aí, mas as pontuações, né? Acho que ponto é uma coisa super importante no Agile, porque apesar da gente não medir, né, a evolução do projeto no método tradicional, ele tem ali uma metodologia, né, de pontuação. Então, a gente está ganhando velocidade, a gente está perdendo velocidade, quantos pontos a gente entrega por sprint. Toda essa gestão é super importante, né? São métricas que garantem que a gente está Genial. Tá na Nossa. trilha. E assim, é uma maturidade já de projeto que você tem trazido, porque não é... Isso é importante dizer também, que existem levels, né, ou graus de completude agile, né? Você pode trabalhar ele basicamente, você vai crescendo, colocando tudo isso que você está trazendo. E é bom, acho que é importante, né? Você diz melhor do que eu, se é importante você ter essa concepção de que o Agile não é excludente de outras coisas. Você pode, né, de forma híbrida, como você bem disse, trabalhar com outras coisas, como KPI, análise de qualidade, né, OKR. Então tem muita coisa que você vai trazer que não necessariamente está embutido na metodologia Agile, mas que vai suportar de forma maravilhosa também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a pontuação é importante para velocidade, para entrega, mas aí os indicadores, objetivos, todos os KRs que você define como time são essenciais também para garantir que a entrega de valor está acontecendo, né? Sim. Eu tenho que ser ágil, eu tenho que ser rápido, mas isso está refletindo ali, né, nos parâmetros que a gente quer mexer, né? Onde a gente quer alterar ali, entregar mais valor, entregar bastante qualidade. Então, acho que isso é super importante. E viu, quem quiser começar na carreira de ciência de dados, assim, você indicaria um curso? Eu sei que você especificou no começo que você fez jornalismo e tudo mais, e às vezes a gente faz dessa forma. Eu era administrador, fui fazer sistemas depois que eu já estava trabalhando com sistemas, a vida faz isso com a gente. Mas hoje, se você tivesse que indicar para alguém, tá interessado, quer fazer, que cursos, assim, você
colocaria como relacionados ao tema? Tá. Eu acho que cursos de comunicação, né? Acho que relação interpessoal é importante Perfeito. em qualquer formação, acho que faz diferença, não necessariamente é o jornalismo, mas, né, acho que desenvolver esse lado de comunicação, de relação interpessoal, mas principalmente, assim, falando de gerenciamento de projetos, eu acho que tem algumas referências. Então, o PMBOK é uma delas, né? Perfeito. Tem as certificações, tem ali, eu sigo, pelo menos eu recebo e-mail toda semana com inovação, com algum artigo, acho que é um órgão legal de seguir, do PMI. O que mais? Acho que a Terra tem se tornado uma referência para curso em Agile, para Product Managers, para Product Owners, então também eu estou fazendo para sempre se atualizar, né? Acho que formação, hoje em dia, engraçado que eu te perguntei de formação, mas depois eu fiquei pensando, pô, não é bem formação, né? É mais uma especialização. Porque a formação que você tiver, ela pode ser embutida dentro de uma metodologia agile. Eu, por exemplo, trabalho com tecnologia, mas não necessariamente essa área. Você começou, por exemplo, com agronegócio, né? Sim. Então, acho que tudo isso é muito Eu acho flexível. que tem que ser um solucionador de problemas, né? Eu vou falar pra você que eu sei aonde a galera pode ir. Vai lá na Cruzeiro do Sul Virtual de Americana, Boa. né? E já resolve isso com os caras lá. Que eles vão dizer pra você o que você pode fazer, o que vai te ajudar, vai fazer uma ciência de dados, vai fazer computação, né? Bom, e no final das contas, a gente tá sempre falando sobre entrega, né? A gente tá sempre falando sobre o cliente feliz, né? O cliente feliz nem sempre quer dizer que o cliente recebeu exatamente o que ele entendia que ele precisava. O cliente feliz é quando ele recebe uma demanda completa que satisfaz a necessidade de negócio dele, certo? E aí eu ia perguntar para você, você lida muito na concepção agile com essa interpretação cliente, né? Porque ele deve chegar o tipo de coisa mais maluca para você ali, olha, Duda, eu preciso que seja dessa forma. E você olha e fala, olha, eu até posso fazer dessa forma, mas você tem que ter essa contradição com o cliente de forma logicamente ética e respeitosa, né? Mas para fazer isso, como você lida com isso? Eu acho que é uma colaboração mesmo, né? Então, acho que entender aonde ele quer chegar, o que ele quer entregar, e aí contribuir com uma visão de processos ou de tecnologia que a equipe possui para incrementar ali, né? Então, acho que essa colaboração e a abertura, principalmente quando você tem a opção de prototipar ou de pilotar alguma coisa, é bastante importante. Né? Tem a possibilidade ali de você sugerir um caminho diferente e falar, vamos pilotar, vamos ver como é que isso performa para entender se de repente entrega valor e de uma forma diferente do que, né, ele estava desenhando ou estava esperando. Mas, no geral, eu acho que deixar o escopo mais aberto possível é importante. Acho que você tem que saber onde você quer chegar e aí o como deixar com a equipe desenhar o melhor cenário possível. E aí é realmente um modelo de planning que a gente tenta estruturar lá. Como que a gente quer esse desenho? Qual que é o melhor desenho? E trazer as grandes cabeças para pensar junto. Tecnologia, produto, negócio. Acho que todo mundo tem que sentar junto para desenhar esse como, né? E isso é uma parte muito difícil, né? Assim, todo mundo acha, às vezes, que a parte técnica é a parte mais difícil, mas não. Essa relação interpessoal, ela traz um desafio muito grande. Dentro desse contexto, quais são os desafios que você mais encontra no seu dia a dia? É comunicação, são pessoas, são projetos? O que você acha mais difícil, às vezes, de lidar nessa área aí? Eu acho que, no geral, em todas as minhas experiências, assim, é a questão da gestão da mudança mesmo. Quando você não tem todo mundo trabalhando nessa Dói, né? metodologia. E eu tenho algo que já é feito de uma forma que sempre funcionou, essa visão de gestão de mudança, de implementar uma nova tecnologia ou de mudar a forma como o processo era feito, tem que ser trabalhado, né? Então, tem que ter treinamento, tem que ter muita Sim. troca, tem que ter muita comunicação, tem que garantir, mostrar os primeiros resultados, trazer ali informação que convença, né, que aquele é o caminho. Então, acho que são todos os frameworks também interligados, né? Então, é o ágil com a gestão de mudanças, com o user experience, que falam, né, da experiência do usuário. Você garantir que tudo isso combine para poder convencer, né? Poder mexer no queijo das pessoas, né? Cara, quem não leu esse livro também, quem mexeu no meu queijo, cara, livrinho obrigatório aí de administração, né? Cara, é muito bom porque você tá falando, e pra mim também, acho que a maior dor que eu tenho, não só no trabalho, mas talvez na vida, assim, é você fazer essa gestão de expectativa e de mudança. Porque a gente mesmo, né, tem
vou mudar de emprego, vou mudar de vida, vou mudar de situação, né? Então, assim, tudo gera um certo receio porque é desconhecido, né? A gente já falou até algumas vezes aqui sobre isso. E você saber lidar com isso, nossa, isso coloca você em um outro patamar, eu diria, né? E imagino que você deva lidar com certa frequência com isso, né? Nunca é fácil, né? Eu fiz um treinamento que era muito interessante, que o orientador, ele até falou, quanto mais a gente encurtar o ciclo do sofrimento ali de ter uma mudança, mais feliz a gente vai ser e mais ágil a gente vai ser. Mas sempre vai ter um pedacinho de ciclo de falar, puxa, eu vou ter que mudar tudo e vamos estruturar, ou vou ter que mudar um pedaço. E acho que essa é o grande X da questão. Como transformar esses ciclos em algo bem pequeno, bem curto mesmo, e partir para algo que faz sentido logo em seguida, né? Genial, genial. E eu ia perguntar para você com relação às oportunidades de crescimento, né? Hoje a gente vê uma diversidade muito grande, né, do mercado, da demanda de mercado para essa área. Como você enxerga para o futuro o crescimento dessa área? Não necessariamente só mercadologicamente falando, mas assim, o uso, para onde está indo, né? Tem alguma concepção nova? O que eu vejo é um movimento realmente, acho que cada vez mais para o ágil, né? Pelo menos quando eu tirei minha certificação, foi na 6ª edição lá do PMBOK, que ele falava do guia ágil, mas não era algo intrínseco, né, no gerenciamento como um todo. E aí hoje a gente já vê que ele adaptou totalmente, está trazendo o ágil para dentro como um todo. E acho que o modelo de mundo que a gente está também, com as incertezas, o próprio Covid, como ele fez a gente se adaptar ao remoto, à tecnologia, eu acho que vai ser um caminho que todo mundo vai ter que entender um pouco, se preparar e se adaptar para mesmo projetos que fazem sentido ter um waterfall, que fazem sentido ser do mais tradicional possível, ter um pouco das ferramentas que a gente vê funcionando nos frameworks de Scrum, de Sprint, de Design Thinking e tudo que tem no mercado, né? Não, bacana. E você tem uma preferência por metodologia de trabalho no sentido remoto ou presencial? Porque funciona nos dois, né? Convenhamos. Mas funciona melhor em um ou no outro? Olha, eu não sei. Não quero ser a vilã aqui, né? Eu acho que funciona. Eu acho que funciona nos dois. Para mim, até nesse momento de gravidez, tem sido super importante o remoto, né? Poder estar um pouco mais em casa, não me deslocar tanto. E eu acho que funcionou também para colocar pessoas diferentes numa mesma equipe, numa mesma conversa, que nem sempre a gente conseguiria, né? Por questão de local, enfim, de toda a geografia da construção das equipes. Mas eu acho que tem momentos que é importante também a gente estar junto, aquela construção de time. Então, de novo o híbrido, a combinação de modelos, né? Eu acho que um pouco de conexão é relevante, é importante, mas, na minha opinião, o híbrido traz muitos benefícios. A gente está em casa. Genial, e eu quero realmente a sua opinião, porque, assim, às vezes a gente fica com algum receio, né? Porque tem sempre os extremistas dos dois lados, né? Tem o extremista que quer tudo local, tem o extremista... Exato. E assim, e tem o extremista do híbrido também, que é só o híbrido que funciona. Então assim, acho que a gente tem que se adaptar ao que funciona melhor pra gente. Eu fiz uma postagem recente sobre a pluralidade das pessoas e como cada pessoa se adapta a uma metodologia de trabalho. Se o home office é pra você, parabéns, que bom. Se ele não é pra você, adapte-se a alguma coisa que seja bom pra você, porque senão você vai ficar sofrendo também ali. Às vezes você não tem não é nem a qualidade ou o skill, mas assim, a vontade de trabalhar remotamente. Né? Você gosta de uma gestão mais próxima. Então tem tudo isso. Eu acho que é bem legal a gente seguir nessa linha. E eu gosto do híbrido também, tá? Eu procuro pelo menos uma vez por semana, né? De vez em quando aparecer lá na empresa, porque eu também tenho uma teoria, que é minha opinião. Quem não é visto não é lembrado. Né? É aquela velha, é um clichêzão, mas eu gosto de estar presente para que as pessoas também saibam com quem elas estão lidando e para construir certa confiança. Aproxima, né? Perfeito. Duda, eu falei que quando a gente estivesse acabando, a gente ia olhar e falar assim, nossa, mas já? Passou rápido. Já estamos nos finalmentes aqui. Eu queria primeiro agradecer você de novo por se disponibilizar a estar aqui. É um prazer. Obrigado por trazer tanto insight valioso, tanta informação nova. É muito bom ver uma pessoa jovem numa posição de liderança, numa posição que realmente traz benefício para a organização de forma muito concisa, muito rápida, e não necessariamente ágil, mas agile, né? E eu queria que você, de repente, deixasse um último pensamento, uma reflexão,
Algo que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes. Boa. Não, primeiro agradecer o convite, foi um prazer participar, muito bom. Olha, eu acho que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é de São Francisco de Assis, que acho que é comece fazendo o necessário, logo você vai estar fazendo o possível e então o impossível. Eu acho que tem tudo a ver com gerenciamento, né? Você quebra... Eu arrepiei, tá? Só para deixar... Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. Vai, perdão. É isso. Eu acho que é você conseguir enxergar, poxa, às vezes um projeto é tão grande ou algo que parece tão distante, tão impossível, você conseguir enxergar como eu consigo começar. Vamos colocar os primeiros passos, vamos colocar as pessoas para trabalhar e vamos colocar a mente para funcionar, que a gente chega, em pequenas interações, a gente chega lá no que parece tão impossível e tão distante, né? Cara, eu amei a frase, eu amei o pensamento. Eu vou colocar na minha lista, provavelmente vem um post aí sobre isso, galera. E muito obrigado de novo. Espero que a gente se veja muito brevemente, não só aqui, mas também na vida aí. Gosto muito da nossa amizade, espero que a gente continue e que você venha outras vezes contribuir com mais temas que eu sei que você tem aí muita bagagem ainda pra gente explorar. Obrigada, com certeza. Pode me chamar que eu venho. Obrigada pelo convite. Valeu, Duda. Muito obrigado, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Conta com a gente aí. E tiver alguma interação, alguma ideia, alguma proposta para o nosso episódio, para a nossa melhoria, pode ficar à vontade. A gente está aí para interagir. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Até mais. Valeu.